Eu queria tanto ter um cachorro, mas eu moro em apartamento. Isso não é problema nenhum. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício, eu sou adestrador especialista em comportamento canino e hoje vamos falar das 10 raças mais indicadas para se ter num apartamento. Maurício, eu tenho um pitbull no apartamento e é tudo ótimo. Claro, é possível você ter qualquer raça no apartamento, galera, desde que você entenda bem como que são as potencialidades da raça, as necessidades que ela tem e consiga suprir isso. Você pode ter qualquer cachorro em qualquer espaço, mas precisa se dedicar às vezes um pouco mais do que umas raças mais calmas. E começando agora a nossa lista das 10 raças, em 10º lugar temos o Bulldog inglês, galera. Por mais que seja um cão grande, o Bulldog inglês ele tem um nível de energia bastante baixo, então é muito fácil de você filtrar a energia dele, de você deixar ele um pouquinho mais calmo. O Bulldog inglês também ele é muito independente, então você não vai ter problema em deixar ele sozinho por alguns períodos. Eles adoram o sofá, eles são preguiçosos. Claro que tem alguns que têm um pouquinho de energia a mais, só que é muito fácil de você filtrar essa energia. Uma coisa muito importante é que eles têm uma saúde um pouquinho delicada, galera. Então os cuidados devem ser redobrados. Fora isso, tem aquelas dobrinhas que de vez em quando dá uma assadura, alguma coisa assim. Mas é um ótimo cão para se ter em apartamento. E o seu primo francês, o Bulldog francês, também é um cão super legal para se ter em apartamento. Eles possuem um nível de energia um pouquinho mais alto, mas também é fácil de você controlar. Uma coisa importante para as duas raças, é importante você ter um pouquinho de pulso firme, porque às vezes eles deitam e rolam e pode atrapalhar um pouco a logística da casa, mas eu recomendo. Em 9º lugar, galera, o Cavalier. O Cavalier é um cão super dócil, ele é alegre, ele é bem educado, eles são ótimos companheiros e eles vivem super bem em apartamento. O único problema que eu acho do Cavalier é que é um pouco difícil de achar no Brasil, mas é possível sim. São ótimos cães, eu já trabalhei com vários e é muito legal trabalhar com eles, eles são super educadinhos, top! Em 8º lugar temos o Dachshund, galera. O Dash, que é o nosso famoso salsichinha, eles são cães super inteligentes, eles aprendem muito fácil, qualquer coisinha que você queira ensinar. Eles têm um nível de energia um pouquinho mais alto, mas mesmo assim você colocando algumas rotinas diárias, um pouquinho de atividade, suprindo a necessidade de caça, eles ficam super educados, super obedientes. Uma questão do Dash é que você não pode deixar ele ficar pulando muito, subindo em sofá, subindo escada, porque tem a predisposição de ter problema na coluna. Mas tirando isso, e o Dash, como o Bulldog inglês e o francês, eles soltam muito pelo. Então é uma coisa também que tem que pensar direitinho na hora de ter seu salsichinha. Eu já tive um, adorei a experiência de ter um salsichinha, de ter um Dash, então eu recomendo de olho fechado. Em 7º lugar nós temos o Maltês. O Maltês é um cão ideal para quem tem algum tipo de problema alérgico, se adaptam super bem ao apartamento, mas é muito importante você ficar de olho porque eles possuem uma saúde um pouco frágil. Fora isso, eles têm uma tendência a desenvolver ansiedade por separação, sabe? Quando você sai de casa e começa a sofrer, a latir muito. Então é importante na hora que você for ter um Maltês, você pensar em alguns exercícios, você estruturar bem a casa para que ele não desenvolva esse tipo de probleminha, tá bom? Em 6º lugar, uma das raças que eu aconselho muito se tem apartamento é o Lhasa Apso, galera. O Lhasa Apso é de porte pequeno, eles não soltam muito pelo, eles são muito calmos e o único probleminha é que são cães de alarme. Eles entram na categoria de companhia, mas eles também são cães de alarme, então eles têm uma tendência a latir um pouco em demasiado, mas é muito fácil de você direcionar esse tipo de comportamento, tá? O Lhasa Apso é um cão bastante inteligente, eles têm associações muito rápidas, então é muito fácil de direcioná-los. Recomendo. Em 5º lugar temos nosso Yorkshire Terrier, galera. O York é um cão super dócil, é muito difícil você encontrar um Yorkshire que tenha algum problema de comportamento. O que acontece muitas vezes é que por ele ser um terrier, ele é um cão de caça, as pessoas esquecem um pouco, né? Ele é muito pequenininho, bonitinho, frágil, mas ele é um cão de caça, então às vezes você precisa suprir essas necessidades que ele tem para que ele fique mais plenamente satisfeito. E ele também é ótimo para quem tem problemas respiratórios. O pelo dele não é tão alérgico, não solta muito, então eu também recomendo.
Em quarto lugar, galera, temos o Chihuahua e o Pinscher. Eu vou colocar os dois na mesma categoria. São cães muito apegados aos seus donos, eles são amigos, só que precisa de um pouquinho de conhecimento em comportamento e psicologia canina, porque é uma raça que tem uma tendência ao nervosismo, sabe, aquela explosão. Então, para marinheiros de primeira viagem, eu não recomendo, porque precisa ter um pouquinho mais de conhecimento em comportamento e psicologia canina. Mas se você já tem, você está num apartamento agora, eu recomendo sim, mas firme no treinamento. Em terceiro lugar, galera, o Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia. O Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia, eles são muito parecidos com o Pinscher e com o Chihuahua. Eles possuem características muito parecidas. O que é muito importante você saber. Geralmente, o Spitz alemão ele tem uma dificuldade de socialização se você não coloca ele para socializar desde pequeno. Então, se você quer um Spitz alemão, quer que ele seja sociável, desde filhotinho, começa a levar ele para conhecer outros cães. É um cão também que eu aconselho, se você for ter de chamar um adestrador para ter uma conversa antes, para o adestrador ele ver direitinho como que é a sua rotina, como que vocês são como pessoas, somente um comportamentalista, né? Eu acho que o comportamentalista é melhor, para que a família esteja melhor preparada para ter um Spitz. É muito importante, senão a coisa pode desandar um pouco. Em segundo lugar, galera, o Pug. O Pug tem uma energia super calma. O Pug, ele facilmente você deixa ele satisfeito, deixa ele mais calmo. Eles são um pouquinho teimosos na hora de aprender uma coisinha ou outra, mas não é nada de outro mundo, nada comparado com o Bulldog inglês. O Bulldog inglês é muito teimoso, então é muito fácil de você ter um Pug. O que tem que ficar de olho? As questões respiratórias, ele tem um focinho curto, então não pode fazer atividade física quando tiver muito calor, pode dar hipotermia, pode ser um problema. E eles soltam bastante pelo também, galera, solta bastante pelo. Mas, tirando isso, é um cão perfeito para se ter em apartamento. E em primeiro lugar, galerinha, minha mãe tem eu já trabalhei com vários e eu recomendo, de olho fechado, o Shih Tzu, galera. O Shih Tzu, eles são calmos, eles são dóceis, eles possuem um nível de energia ok, sabe? Não é muito alto nem muito baixo. Se você quiser fazer uma longa caminhada, você vai conseguir. Se você não tiver muito tempo e dividir as caminhadas, ele também vai ter as necessidades supridas. Vai ter que ter um pouquinho de cuidado com relação à tosa, mas também não é nada grave, nada demais, é super fácil. Cada 20 dias, uma vez por mês, você vai fazer uma tosa nele, mas é um cão perfeito para apartamento. Eles não latem muito, eles se adaptam muito facilmente à realidade do dia, então eu recomendo, de olho fechado, o Shih Tzu. E galera, vou fazer uma menção honrosa, com muitas honras, aos nossos queridos vira-latas. Eu tenho um vira-lata, o Barney, ele é de porte médio pequeno, ele tem uns 15 quilos. Galera, vira-lata é o que mais tem por aí e de todo tipo. Então, mediante a sua realidade, eu sou mais agitado, eu sou mais calmo, você vai em um abrigo, você avalia o comportamento daquele vira-latinha e leva ele para casa, galera. Se ele condiz com o seu dia a dia, condiz como é a sua família, os vira-latas são perfeitos também para se ter em apartamento. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de apertar o botãozinho vermelho aqui para se inscrever no canal. Acionem também o sininho e deixa aquele joinha maravilhoso pra gente. Até a próxima, valeu, tchau, tchau!